Bentornato, tifoso bianconero. Bem-vindo, torcedor bianconero. Tchau, tifoseria. Olá, torcida bianconera, finestra bianconera. Segunda-feira, semana importante na história da Juventus, na nossa caminhada nessa temporada. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2026. Atenção, parem as máquinas, para tudo o que você está fazendo, porque amanhã, mais ou menos umas 9 da noite, por aí, entra no YouTube, se você não receber a notificação, porque eu vou soltar um vídeo e os primeiros 20 inscritos que comentarem o vídeo de amanhã vão concorrer a essa pulseira da Juventus na sexta-feira desta semana, dia 27, às 10 da noite, tá bom? Então é amanhã, tá? Assista o vídeo de amanhã. Acho que umas 9 e pouco já vai estar no YouTube. Já estou até mais ou menos colocando o horário, caso você não tenha o seu sino ativado, ou caso o YouTube pisar na bola com vocês. Aqui a gente até deixa aqui as coordenadas. De qualquer forma, deixa sempre ativado o sino para não perder os próximos vídeos. Portanto, amanhã, os 20 primeiros que comentarem o vídeo de amanhã vão concorrer a isso aqui na sexta-feira, essa linda pulseira. Olha aqui no detalhe, sexta-feira, dia 27, ao vivo, às 10 da noite. Muito bem. A partida de sábado estragou de fato o meu dia, demorou para eu pegar no sono, enfim, aquelas coisas de torcedor, né? E aqui eu agradeço a todos que comentaram o último vídeo, gerou um debate muito bacana, muito interessante. Abraço a todos vocês, tá? E espalhe para os seus amigos. Se você conhecer alguém que gosta da Juventus, fala que tem um canal que fala da Juve, que aqui você se sente em casa. É um espaço para a gente desabafar, para a gente colocar aqui as nossas alegrias ou frustrações. Infelizmente, no último fim de semana foram mais frustrações que alegrias. Aliás, só foi frustração. Então, sem exceção, um abraço a todos vocês. Um abraço para o Luiz, que aí debateu aí comigo. A gente que conversou aí sobre a questão de você ter um proprietário barra presidente no clube. Ele citou o exemplo do Florentino Pérez, né? Mas a Juventus, como eu disse, o Elkan, não adianta a gente cobrar isso do Elkan para ele ser o presidente e proprietário. Ele é só proprietário, né? A gente não precisa ser a mesma pessoa, né? Você tem que ter o proprietário e o presidente, ou senão um proprietário barra e um presidente. Então, o Elkan é dono da Ferrari, é dono da Juventus, tudo bem. Traz o Agnelli de volta ou peça para o Agnelli indicar alguém, pega esse alguém, deixa para tomar conta da Juventus, e o Elkan não precisa nem saber quando a Juventus joga se a gente tiver um presidente, né? Tanto é verdade que Agnelli tinha autonomia que ele simplesmente mudou o distintivo centenário da Juventus. Não pensem vocês que ele pediu autorização para o Elkan para mudar o símbolo. No máximo ele consultou assim, falou, eu vou mudar, tá? Como quem dá o aviso. Então a gente precisa de um presidente. Mas entendi o que o Luiz quis dizer, um abraço para ele, né? Um abraço a todos vocês, tá bom? Sem exceção. Pena que eu não conheço todos pessoalmente. E vamos lá. O Spalletti falou sobre psicológico, né? Dizendo que o time sentiu o golpe de fazer uma grande partida diante da Inter, com tudo o que aconteceu, que o time foi brilhante ao buscar o empate com 1 a menos, e aí depois a situação se repete, indo para o intervalo ganhando de 2 a 1, e o time sentiu o psicológico quando o Cabal foi expulso, enfim, ele colocou, entre aspas, a culpa no psicológico. Eu não vou dizer que ele esteja totalmente errado e que o psicológico não abala o jogador de futebol, porque abala sim. Eu não esqueci, tá? Em breve aqui no canal vocês vão ter 3 vídeos fantásticos, tá? Sobre a Juventus, sobre a psicologia e o futebol e sobre a Copa do Mundo. Imperdível, tá? Estou preparando com calma, vocês vão gostar muito desses 3 temas que eu vou fazer. Eu não duvido que tenha o psicológico, mas a gente não pode apenas colocar a culpa no psicológico, até porque
como eu tenho dito repetidamente, vários jogadores não têm o psicológico para jogar na Juventus. E no meu caso, eu imagino que, por exemplo, na minha opinião, melhor dizendo, o Di Gregório é um deles. O Di Gregório, ele é um bom goleiro, mas não para jogar na Juventus. Infelizmente, o tempo mostrou que eu me iludi com as primeiras atuações do Di Gregório, que fez boas partidas, que eu me recorde contra o Real Madrid, tanto no Mundial de Clubes como aqui na Champions, ele foi muito bem. Porém, quando a cabeça não vai bem, quando o time sente um golpe, é justamente o goleiro o mais importante, aquele que passa confiança, aquele que está lá atrás, que vê a visão do jogo assim, ó. É nele que os jogadores olham e tem que ter um cara que passa confiança, já que não temos aquele líder em campo. Né? Lembra que eu falei lá atrás que faltava um líder? Pois é. Nesses momentos que o time pode sentir o baque numa partida, cadê o líder? Então, tudo isso que o Spalletti falou, eu até entendo e é normal e legítimo que ele queira blindar e defender o elenco, mas tem que ter a cabeça no lugar quando você joga num time grande, num time que tem grandes títulos, que tem a maior torcida da Itália e a segunda maior do mundo. Então, a cobrança vai existir, o blackout mental vai acontecer, porque não vai ganhar sempre. É o que a gente vê nos vídeos dos veteranos, quando o Davids fala sobre isso, quando o Evra fala sobre isso, né? Você entra na Juventus, tem que saber. Por isso que às vezes um jogador chega, a gente não gosta do cara, porque depois, se ele não mostrar solidez, cria-se um cartaz de que não precisa ter um mental para jogar num clube como a Juventus. Existem outros grandes clubes no mundo, evidentemente, que a mesma coisa, a mesma cobrança vai ter. O cara que não tiver o psicológico, não é só na Juventus que não vai jogar nem na seleção do seu país. Talvez por isso explique-se muito que tem jogador que rende no clube e não rende na seleção, porque a seleção é um pouco mais pesado, né? Isso falando principalmente das seleções lá de fora. Não vou entrar no mérito da seleção brasileira, que a gente sabe que tem essas questões. Isso foram as palavras do Spalletti, falando na questão mental, que eu concordo até a página 4, não dá para pôr a culpa só no mental, tá? Entendo que isso prejudica sim, mas até um certo ponto, né? O que eu vi sábado foi um show de horrores que vai além do mental, tá? Além do mental. Por exemplo, passes primários de poucos metros que você não pode errar. Isso não tem nada a ver com psicólogo, meu caro Luciano Spalletti. Respondendo um amigo meu que perguntou hoje no privado sobre que o Spalletti estaria repensando em sair, isso não procede, eu não tenho essa informação, não acreditem. Sobre Carnicer, que por enquanto não acreditem em nada. E eu complemento dizendo o seguinte, ainda nessa questão do mental, eu sou da opinião, como eu falei no sábado, de fazer uma limpeza, eu mantenho isso, tá? Deixar aqueles 5 jogadores que eu citei e o resto tentar negociar aos poucos, não vai dar para sair todo mundo. Só que quando trazer um próximo jogador para a Juventus, e aí eu gostaria da opinião de você, caro torcedor, quando a Juventus for trazer um próximo jogador, independente da posição, se é atacante, se é goleiro, se é zagueiro, se é lateral, trazer um jogador que já foi campeão em algum lugar. Porque se existe uma questão mental, traz um cara que já foi campeão em algum outro time, pode ser campeão da Champions, pode ser campeão nacional por um clube grande, não importa. Mas alguém que já foi campeão, que já tem no currículo pelo menos uma taça importante, no mínimo uma taça. Porque aí talvez falte um cara desses, para quando bater o psicológico, bater a pane, né, fazer o grupo entrar em rota de novo e não ficar tão abatido, porque, francamente, isso é grave, se for só isso, que para mim não é só isso. Tem jogador que não tem condições de jogar na Juventus. Eu trago aqui uma informação, não sei se vocês sabem, numa partida de sábado, o Willis não estava 100%. O popular jogar no sacrifício. E o Will diz, amanhã nós vamos ter uma posição melhor, se ele vai estar um pouco mais inteiro para a partida de volta. Ou seja, ele não está 100%, tá? Antes da gente criticar, ele não está 100%, ele e o Thuram, mas ele é importante que a gente diga isso. E o Bremer também, vamos ver amanhã
a quantas anda a recuperação do Bremer, que pode estar em campo nessa partida de quarta-feira. E falando da partida de quarta-feira, o que eu espero? O mais otimista dos torcedores vai ser pegar a história das grandes viradas que eu já citei aqui no futebol. Ok, é possível, beleza. Eu vou me apegar no seguinte: o que eu quero desse time para quarta-feira? Porque amanhã o vídeo vai ser mais para falar do sorteio. Amanhã é o sorteio. Aliás, o sorteio é sexta, amanhã é para participar. Eu vou ficar de olho na postura do time nessa partida de quarta-feira. Não se vai classificar ou não. Óbvio que eu vou torcer para classificar. Mas vamos supor, ó, o jogo acabou 2-2, não deu. Pô, mas eu gostei do time em campo. Eu gostei da entrega. O time saiu tomando 2-0, foi buscar 2-2 e anularam um gol injusto no final. Aí eu vou ficar satisfeito com o que eu vi. Tô dando um exemplo. Ah, o time ganhou de 1-0, não deu, era para fazer 3. Pô, mas jogou. Jogou demais. Eu vou olhar a postura. Sempre, óbvio, torcendo para que aconteça o famoso milagre no futebol, que nada é impossível. Mas eu vou olhar a postura. Por que eu estou falando isso? Eu quero ver se o time vai entrar já em campo derrotado, tipo, ah, já era. Isso, o torcedor tem direito de falar que já era. O jogador não. O jogador tem que ter consciência que é o segundo tempo e tem que tentar desde o início. Então eu vou analisar a postura do time, já que está se falando tanto em psicológico. Quem falou foi o Mr. Spalletti na última coletiva pós o desastre dessa partida de sábado. Tá bom? É só isso que eu ia falar para vocês. Comentar aqui as palavras do Spalletti, o que eu espero para esse jogo de quarta-feira. Relembrando, amanhã, umas 9 e pouco, no YouTube já deve estar o vídeo para você concorrer a essa pulseira. Você que for inscrito. Se não for inscrito, está vendo pela primeira vez, dá tempo, tá? Se inscreva, deixa ativado o nosso sino e amanhã a gente volta para falar desse sorteio. E se tiver alguma novidade de mercado ou alguma especulação um pouco mais forte, alguma sondagem, né? Ou alguma outra notícia de departamento médico, a gente atualiza para você. Sempre Força Juve. Fino alla fine, que seja uma semana mais leve e que a gente possa, de repente, conquistar uma vitória, pelo menos para não sair tão vexatório. Mas a grande decisão nessa semana é domingo, lá no Coliseu. Tchau, ragazzi. Boa noite.